Muito bem, seja sempre bem-vindo aqui nas nossas pílulas filosóficas. Comento hoje sobre um tema, o desafio sempre é ser breve, ou a partir de Spinoza, que é o tema, é um autor que apreciamos, sobretudo no contexto da ideia de filosofia como exercício espiritual, que é um tema que nós temos muito interesse. Temos interesse específico, por exemplo, no pensador Agostinho da Silva, que tem uma frase que, a meu ver, resume muito isso: fazer-se poema é o ideal, né? É o propósito maior de qualquer empreendimento filosófico. E pensador que se fez poema, efetivamente, pelo percurso dele aqui no Brasil, um percurso que está muito ligado à fundação de instituições e, portanto, contribuiu muito com a nossa cultura, um pensador luso-brasileiro. E nesse quadro, portanto, hoje a minha ideia é indicar um pouquinho em Spinoza alguns temas que se fazem necessários quando a gente pensa em filosofia de vida. Primeira grande questão em Spinoza é exatamente não nos compreendermos, fazermos a seguinte compreensão. Por um lado, não compreendermos como sendo uma outra coisa desse lugar, desse mundo que vivemos. Então, nós somos parte desse mundo. Depois pensarmos como que a nossa singularidade é diferente e não tem superpoderes, digamos assim, de conseguirmos agir em toda a realidade. Então, olha o paradoxo, ou não, né? Mas o paradoxo é percebermos que somos quase que uma mônada, portanto, somos separados dessa totalidade, sobretudo enquanto psiquismo, enquanto intelecto, e de uma outra perspectiva compreendemos que somos partes desse todo. Nós somos uma única coisa desse todo. Isso, obviamente, suscita uma série de questões em torno de Spinoza, mas esse é o desafio que esse autor nos encaminha. Então, é possível pensar nele a ideia de sermos livres, ao mesmo tempo pensarmos também que somos partes, portanto, condicionada de um todo. E o seu pensamento exatamente irá criar para nós uma gramática, uma forma de nós lermos esta realidade desta perspectiva, e será dentro dessa perspectiva que joga com esse fator. Nós somos uma parte de um todo, ao mesmo tempo, enquanto intelecto, nós somos apartado desse todo, e ao mesmo tempo, como ser corpóreo e etc., nós somos parte desse todo. Isso é um tema de longa história na filosofia, mas que nesse autor vai ter um desdobramento muito positivo. A professora Marilena Chauí, que é uma grande leitora, comentadora da obra do Spinoza, tem, por exemplo, um trabalho que trata de paixão e liberdade em Spinoza. Ou seja, paixão como a ideia de posse, que nos possui, por exemplo, a alegria é uma paixão que nós todos desejamos. A paixão da tristeza nós não desejamos, né? A raiva e etc., e nós somos nós não temos muito o que fazer contra as paixões, a não ser desenvolver um tipo de intelecto e de pensamento que, obviamente, lida com essa realidade. As paixões surgem em nós, nos perpassam, portanto se chamam paixões, pathos, por causa disso, porque nos afeta. E nós, então, temos aí na perspectiva de Spinoza uma capacidade de pensar que nos liberta dessa nossa condição. Então, é reconhecer essa condição, e depois de reconhecer essa condição e não negá-la, é que nós construímos uma perspectiva de nos libertarmos destas posses, dessas forças que nos possuem. Muito bem, esta é mais uma pílula. Muito obrigado, até um próximo.